Olá a todos, final de semana chegando, sexta-feira, dia 26 de agosto. Estamos ao vivo para mais uma edição do nosso Bom Dia Cubatão. Lembrando que o nosso web jornal é exibido de segunda a sexta-feira a partir das 9 horas com retransmissão pelo nosso canal do YouTube. E para você que quer ficar inteirado de todos os assuntos oficiais ao longo do dia, você pode acessar o nosso portal de notícias que aparece aí na sua tela. Vamos falar agora de logística reversa. Olha, o descarte de lixo eletrônico é muito importante. O Brasil é o quinto maior produtor deste resíduo no mundo. Vários países fazem ações de conscientização para esse tipo de descarte de material. E aqui em Cubatão não é diferente. Cubatão tem mais ou menos aproximadamente aí uns 8 pontos de coletas para esse tipo de material. Vamos saber mais na reportagem que foi preparada especialmente para você. Confere aí. Fones de ouvido, pilhas, celulares, eletrodomésticos. Todos esses utensílios, quando deixam de funcionar e não são mais aproveitados, viram lixo eletrônico. O Brasil é o quinto maior gerador desse lixo no mundo. Mesmo assim, muita gente ainda não sabe o que é esse tipo de resíduo e como ele deve ser descartado para evitar danos ao meio ambiente e à saúde humana. O descarte incorreto do lixo eletrônico é considerado um problema, pois os componentes químicos podem ser prejudiciais ao meio ambiente e também à saúde. Em Cubatão, 8 locais funcionam como pontos de coleta de eletrônicos e pilhas para a realização da logística reversa. Esses inservíveis não podem ser despejados num lixo comum. Estes locais de coleta em Cubatão são no Paço Municipal, ponto de coleta no Saguão, na loja das Casas Bahia, lojas da Droga Raia, também na Avenida 9 de Abril, em todos os supermercados extras da cidade, Associação Comercial e Industrial de Cubatão. Sexta-feira e agora vamos falar de oportunidades de emprego. Confira agora as vagas disponíveis no PAT de Cubatão. Confira agora as vagas do PAT. Pedreiro, 2 vagas. Soldador, 1 vaga. Caldeireiro, 2 vagas. Eletricista, 2 vagas. Técnico de segurança de trabalho, 3 vagas. Auxiliar de limpeza, 2 vagas. Mecânico a diesel, máquinas pesadas, 1 vaga. Operador de máquinas, 1 vaga. O assunto agora é segurança pública. Aconteceu nesta quinta-feira à noite a formatura dos agentes da Guarda Municipal de Cubatão. Vamos conferir a imagem desta grande cerimônia que aconteceu na cidade do Guarujá. Vamos ver. Sejam bem-vindos. Dia 3, nós vamos antecipar um pouco o desfile cívico de 7 de setembro e com certeza a cidade de Cubatão estará de braços abertos, cidadãos, para recebê-los. Vocês nos honrará lá, Vai ser a presença mais esperada da cidade, é o desfile de vocês que se apresentem. A cidade de Cubatão estará de braços abertos, recebendo todos vocês. São desafios enormes. Nós, detentores de cargos eletivos, somos transitórios, mas eu não tenho nenhuma dúvida que a organização dentro da nossa legislação, ela fica muito blindada, no sentido de que quem conhece são vocês, vão se organizar, obviamente, ali dentro da estrutura hierárquica, mas nós fizemos uma lei bem voltada mesmo para que a guarda seja tocada por profissionais que conheçam de fato segurança pública. Enfim, sejam, assim, muito bem-vindos. A cada dia vai se consolidando o tão esperado momento da entrega da Guarda Municipal de Cubatão. Parabéns a todos os envolvidos aí. Os agentes agora já com diploma na mão, diplomados de fato aí, agora só falta tomar posse do cargo de agentes aí público para servir
na segurança da nossa cidade. Falta muito pouco. Bom, final de semana chegando, né? Geralmente as famílias, as pessoas acabam tendo uma programação diferente e saber como vai ficar o tempo é fundamental. Vamos conferir a previsão do tempo para sexta-feira, sábado e também domingo. Confere aí. E hoje, sexta-feira, nós temos mais uma edição do nosso quadro Fala Prefeitura. Hoje nós estamos recebendo aqui a presença da nossa secretária de Habitação, Andréa Castro, que gentilmente se deslocou para estar conosco aqui agora pela manhã para a gente poder bater um papo e falar sobre dois assuntos especificamente aí, que são dois assuntos que acho que tem agradado a todos, né, de uma certa forma, porque são ações ligadas direto às pessoas e que está mudando a vida de muitas pessoas. Minha primeira pergunta, eu queria falar sobre a entrega das escrituras. Né? A prefeitura tem feito, a administração tem feito aí a entrega das escrituras definitivas, né, de alguns bairros. Mas a minha pergunta é a seguinte: como é que tem sido a construção para que esse benefício pudesse chegar às pessoas? É uma tarefa fácil, secretária? Eu costumo dizer que se fosse fácil, alguém já tinha feito, né? Tem gente esperando esses documentos, esses títulos há 30, 40 anos. A gente percebe isso, né, nas entregas, senhores de idade, né, e emocionados pela entrega desses títulos. Então, eu acho que assim, a construção, ela ocorre primeiro com a construção de uma equipe técnica qualificada na prefeitura. Porque essa questão de regularização fundiária é uma questão altamente técnica que precisa de uma equipe especializada para que isso acabe acontecendo, né? Então, às vezes, a gente, obviamente, não tem perna para tudo. Por exemplo, contratam uma empresa de topografia. Entendi. Só que eu preciso ter um topógrafo, alguém responsável dentro da equipe que vai orientar a empresa e que depois vai conferir a conferência se o material está certinho. Porque disso vai ter um título de propriedade registrado no cartório de registro de imóveis, né? Então, assim, tem que estar exato, certo, para que não haja problema depois, né? Então, essa primeira questão da construção da equipe é que foi primordial para a gente poder conseguir avançar. E, assim, é muito trabalho. Né? Por exemplo, eu estava falando, Jardim Nova República são 1.087 títulos, 1.087 lotes. Mais as ruas, mais as quadras, mais as escolas, mais tudo isso. Então, são 1.087 lotes residenciais. Então, você imagina um topógrafo que tem que descrever isso lote por lote, e o outro nosso topógrafo tem que conferir isso lote por lote. Né? Então, nós chamamos as famílias, pedimos a entrega dos documentos. Então, muitas famílias são originárias, estão lá há 37, 35 anos, as pessoas já faleceram. Aí tem os filhos, às vezes os filhos faleceram, ou os filhos sumiram no mundo, acontece isso. E aí a gente tem que ver a documentação dos netos. Então, a gente recolhe essa documentação e analisa documentação por documentação de todo mundo. E eu brinco, né? Às vezes a gente faz mediação de casos de família, porque às vezes um irmão está brigado com o outro, mas a gente precisa do documento de todo mundo. Então a gente até esse tipo de mediação faz para que as pessoas possam ter esse título. Poxa, então é um trabalho que vai muito além daquilo que às vezes a gente que não está nos bastidores, a gente não sabe. Olha, você que está acompanhando essa entrevista, então ainda tem toda essa... Não sei se pode chamar assim, toda essa articulação, porque você necessita de todos os documentos para poder fazer isso. Nossa, é um trabalho, muito trabalho. Mas assim, eu me orgulho muito porque assim, Cubatão hoje, né, passou a ser uma referência não só regional, mas uma referência nacional em termos de regularização fundiária, né? Então, assim, eu ganhei um prêmio, eu ganhei o Prêmio Espírito Público, né, pela questão em meio ambiente, pela questão da regularização fundiária.
E no SPU, né, SPU, houve uma reunião de todos os superintendentes estaduais e Cubatão foi um destaque nacional junto à Secretaria de Patrimônio da União, porque aqui a gente tem muitas áreas da União. Nós conseguimos o repasse, finalizar todos os processos de repasse em todas as áreas de interesse social, né? E agora estamos finalizando a Ponte Nova, que é a nossa única área da União, né, de propriedade da União, que não é interesse social, né, que não é questão de população de baixa renda. Então, nós estamos finalizando também esse procedimento. Então, praticamente, olha, que notícia maravilhosa, né? Então, praticamente todas essas áreas de repasse social, vocês conseguiram, então, ter essa resposta, tudo isso, então vocês já estão, como é que se fala, agilizando o processo para poder a entrega das escrituras de todas as áreas. Exatamente. Assim, o primeiro processo é o repasse disso para o município e depois a gente faz todo o procedimento para repassar para a população. Então vocês conseguiram esse repasse? Sim, já é 50% do caminho andado, entendeu? Agora, assim, a gente tem, né, resultados sólidos, como foi, por exemplo, o caso do Jardim Real, o caso da Vila de São José Parte Nova, a gente teve também o Jardim Nova República, que são já entregues. Já foram entregues. Em julho, nós conseguimos a demarcação urbanística da Fabril, né? E agora eu vou te dar uma notícia em primeira mão. Olha né? aí, break news aqui, novidade. Uma novidade, nós acabamos de efetuar o registro, né? O cartório já nos avisou, do Beira-Rio. Então, mês que vem, população do Beira-Rio, nós vamos estar entregando a escritura de vocês. Olha né? que legal. Um procedimento novo dentro da lei de regularização fundiária, que é a legitimação fundiária, né? Então a população, depois de tantos anos, vai conseguir ter a sua matrícula. O pessoal do Beira-Rio aí já avisa, aí quem estiver assistindo, compartilha já essa informação, não é isso, doutor? Porque, ó, tá vendo? Novidades aí. Em primeira mão pro nosso web jornal Bom Dia Cubatão. Por isso que é bom você ficar antenado aqui no nosso web jornal Bom Dia Cubatão, para você ficar inteirado das notícias. Então, assim, é uma construção que não é uma tarefa fácil, não, né? Sim, e que ainda vai durante alguns anos, né? A gente agora terminamos, né, o Beira-Rio, então a gente está cuidando também da Vila Natal, que já estamos na fase bem final, né? Do registro do loteamento em si, depois vamos continuar a coleta dos documentos da população. A Ilha Caraguatá, né, conseguimos também o repasse da área da União e fizemos também a coleta da documentação. E aí também a Cota 200, o Jardim Europa, são as áreas que estão assim mais adiantadas em termos de finalização de regularização fundiária. Mas eu ressalto que assim, porque tem um certo ciúmes de uma... Quando a gente entrega o título de uma, eles falam assim, é a minha, né? Mas a gente quer ressaltar que a gente está trabalhando em todas essas áreas. É que algumas estão mais maduras, outras ainda estão num processo um pouco mais para trás, mas todas as áreas estão sendo trabalhadas. Olha, é muito importante, né, a gente dar essa informação à secretária, né, passar todas essas informações. Secretária, me permite quebrar um pouco do protocolo? Sei que o nosso tempo é bem reduzido, mas quando a gente fala de entrega de escritura definitiva, a gente está falando de pessoas que às vezes têm um sonho de adquirir ali um imóvel e não consegue, e hoje ele tem esse benefício por parte da administração. Quando eu falo em quebrar o protocolo, mas assim, lhe fazer essa pergunta, o que passa na cabeça, assim, não só da secretária, de toda a equipe, porque a gente vê aqui, assim, as pessoas às vezes não sabem, né, a gente não vê nos bastidores ali, né, a doutora correndo para lá, corre para cá e tal, e vocês trabalhando, se entregando e tal. Passa na cabeça quando você vê assim a satisfação? É emocionante, é muito emocionante mesmo que assim, em primeiro lugar, a gente tem para as pessoas a segurança jurídica da posse, elas são donas, como o próprio prefeito fala, né? Elas são donas daquilo. Isso leva o patrimônio delas, porque uma casa com registro vale X. Uma casa sem registro vale X. Uma casa com registro vale o dobro. Né? E assim, eu costumo dizer que eu me sinto honrando o meu diploma, né? Eu sou da área do direito, então a gente sente assim, nós estamos fazendo justiça, né? Uma justiça social.
E assim, as pessoas choram porque já teve inúmeros casos, né? As pessoas falam assim, pô, agora eu posso até morrer sossegada porque eu sei que essa casa vai ficar para os meus filhos. Ou teve um caso que nós fomos entregar o título e aí estava só o marido, ele falou assim, nossa, minha esposa faleceu há uma semana e ela não conseguiu ver esse sonho sendo realizado, mas é uma homenagem a ela. Então, assim, são inúmeras histórias das pessoas e assim, não tem como a gente não se emocionar, né? E ainda mais a gente sabendo, né, e como assim a gente fala na equipe, cada um de nós contribuiu com o seu quinhão para que aquele sonho fosse realizado. É muito gratificante. Uma engrenagem, todos ali Sim. da equipe, todos são importantes, né? Não tem... Muito legal. E a gente percebe isso sempre quando a gente vê quando vem acontecendo ali as reuniões, ali onde vocês dão todas as orientações, até no momento da escritura, desde daquela inicial para orientar como a entrega. E eu já quero, até em nome da secretária, dar os parabéns, né, a toda a Secretaria de Habitação por esse belo trabalho, né, que vem sendo realizado. Parabéns, né, em nome da secretária, a todos que fazem com muito amor. Aí. Parabéns, muito legal. Doutora, vou fazer mais uma pergunta aqui, que aí falando sobre o programa Vida Digna, né? A gente também tem falado desse programa que pretende aí entregar mais de 1.000 moradias ali para o pessoal da Vila Esperança, fora perimetral. Bom, isso aí depende dos investimentos que vem do Estado e tal, mas assim, a parte de Cubatão tem sido feita para poder se credenciar aí, para poder, de repente, quem sabe, receber esse recurso. Isso aí também é uma tarefa... Já descobrimos que uma não é. Essa é mais fácil ou não? Não. Assim, Cubatão, dentro do programa Vida Digna, foi a cidade que mais unidades habitacionais recebeu. Mais que Santos. Nós estamos recebendo 1.010, Santos recebeu 900. Na realidade, foram 3.000 unidades habitacionais para a Baixada Santista, a Cubatão ficou com 1.010. Se a gente dividir por todas as 9 cidades da Baixada Santista. Mas assim, por que isso, né? Óbvio, em grande parte, porque a gente também correu muito atrás disso, né? Hoje, é óbvio que, por exemplo, o agente político vai lá para requerer o recurso, mas a gente tem que ter um projeto, Sim. né? A gente tem que ter... Não tem problema não. A gente tem que ter um projeto. Então, assim, nós saímos na frente porque a gente tinha a regularização fundiária, a área já estava repassada para o município, já estava registrada em nome do município. A gente tinha um licenciamento ambiental, licenciar, né, ambientalmente uma área como Vila Esperança, que é mangue, ali, né? Nossa, é mangue, é área de APP, área de preservação permanente. Então, não é um licenciamento fácil, né? A gente tinha já o dinheiro de infraestrutura do governo federal. Então, assim... nós saímos na frente porque a gente já tinha muita coisa caminhada, muita coisa feita, né? Foi feito ainda nesse governo. Então, por isso a gente conseguiu esse recurso. E em habitação, né, tudo é muito caro, assim, né? Não é qualquer recurso, não é qualquer 1 milhão que faz habitação. Então, em termos de construção de unidades habitacionais, o governo do estado está colocando 250 milhões. Né? 30 milhões do governo federal na infraestrutura e mais 144 milhões que foi um TAC que nós buscamos junto ao Ministério Público de um acordo com o processo das indústrias. Para você ter uma ideia, esse valor... ele seria destinado ao FID, a um Fundo de Interesse Difuso do governo do Estado de São Paulo. Esse dinheiro ia para o governo do Estado de São Paulo e poderia ser utilizado em qualquer cidade do Estado de São Paulo. Olha, conseguiu. E nós conseguimos fazer com que isso fosse destinado, assim, para Cubatão. Se o dano ocorrer em Cubatão, nada mais justo que esse valor seja destinado a Cubatão. Então, também foi um trabalho hercúleo isso daí. Então, sim, são várias questões assim que a secretaria precisa estar antenada, não é só... Exatamente. Muito legal. Olha, gente, assim, assunto a gente aqui, poderíamos ficar aqui por muito tempo falando sobre muitas coisas, mas eu acho que esse
esses alguns minutos que nós estivemos aqui, basicamente com duas perguntas, dois projetos aqui, a gente já conseguiu entender o quanto o Cubatão, né, acho que avançou, se desenvolveu em relação a isso. E eu acho que assim, que nos cabe aqui, aí eu falo até como estando à frente do jornal, dar os parabéns a todos, né? E mais do que isso, a população que consegue aí de alguma forma, né, receber esses benefícios e ver a nossa cidade progredindo. Andréa Castro, junto com a gente aqui nesta manhã de sexta-feira, esclarecendo esses assuntos. E nós vamos ficando por aqui, vamos encerrando o nosso jornal, nosso web jornal, lembrando que ele é exibido de segunda a sexta-feira a partir das 9 horas. Um ótimo final de semana, fiquem todos com Deus e até segunda-feira. Até mais. Governo Municipal. Coragem para um novo tempo.